Olá, queridos. Livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, no versículo de número 2, Deus ele vai dar uma ordem ao profeta Jonas para que ele se levante e vá à grande cidade de Nínive, onde Deus observou e viu que a malícia da cidade, a maldade, tinha crescido e Deus resolveu destruir aquela cidade. Eu passei um período da minha vida pregando esse texto de uma forma equivocada, porque quando você não estuda para aprender certo, obviamente você vai aprender errado. E aprendendo errado, obviamente você vai passar o que aprendeu errado mais adiante. Eu passei um período da minha vida pregando contra Jonas e dizendo que Jonas era um rebelde, Jonas era um profeta fujão que não quis obedecer a Deus diante de uma tão grande honra, onde Deus o vocaciona para profeta. Ele dá uma ordem para executar aquilo que Deus tinha estabelecido para assim cumprir na vida dos ninivitas. Porém, se formos analisar o fundo histórico desse texto ou deste livro de Jonas, vamos observar algumas particularidades que vai nos fazer pensar de uma forma diferente. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é a forma de Deus agir. Porque Jonas, é bem verdade que ele é natural de Gat-Hefer, ele é filho de Amitai e é considerado o quinto na categoria de profetas menores. Seu nome vem do hebraico Ionar, que significa pomba. Observe que Jonas, nesse texto, ele não era o único profeta que existia na época, pois, historicamente, contemporâneo a Jonas era Amós. Eu me peguei perguntando por que Deus não escolheu Amós em vez de Jonas. Logicamente, Deus não queria Amós, Deus queria Jonas. Independente do que Jonas sentia ou do que Jonas pensava, porque se você observar nas narrativas, dá a entender que existia uma certa revolta da parte de Jonas com relação aos ninivitas. Porém, torno a enfatizar, existe um fundo histórico que precisa ser analisado, pois eu enfatizo de forma categórica e contundente que se nós estivéssemos na condição de Jonas, teremos feito a mesma coisa que o profeta Jonas. Por quê? Primeiro, deve salientar que quem predominava naquela época eram os assírios. Os assírios eram inimigo do povo de Deus. Sendo inimigo do povo de Deus, obviamente, o povo, de certa forma, tinha uma certa rejeição pelos assírios, como também pelos ninivitas, pois ambos eram povos cruéis. O imperador naquela época era Tiglat-Pileser, que era conhecido por sua malícia, por sua maldade, por sua tirania. Os ninivitas, como os assírios, quando invadiam a cidade, estrupavam as mulheres, matavam as crianças,
pegava os homens e empalhava pelo queixo em estacas. Então, observa-se que esse povo era um povo cruel. Alguns estudiosos chegam até a enfatizar que, possivelmente, Jonas teriam perdido seus pais, onde eles enfatizam, pelos próprios ninivitas, pelos próprios assírios. E, obviamente, é algo que precisa também ser analisado, porque se vê uma revolta por parte de Jonas. Jonas prefere morrer ao ver os ninivitas serem poupados. Mesmo Deus dizendo que vai destruir os ninivitas, e mesmo Deus perdoando os ninivitas, se observa que Jonas passa 40 dias, que era o período que Deus estabeleceu para destruir a cidade. Mesmo Deus perdoando os ninivitas, ele passa 40 dias na beira da praia olhando para Nínive, esperando que Deus volte atrás para destruir a cidade, porque existia uma revolta. Jonas queria que os ninivitas, de certa forma, fosse exterminado. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Jonas, pensando assim e sentindo este sentimento, Deus escolhe Jonas para libertar o seu povo, de certa forma. Porque os ninivitas, tanto sendo destruídos como sendo poupados, se arrependendo da sua maldade, a nação, de certa forma, seria poupada, pois era uma nação inimiga. Então se observa que, dentro dessa perspectiva, entendemos que se estivéssemos na condição de Jonas, dentro desses fatos, agiríamos possivelmente da mesma forma. Outra coisa que se prega muito acerca desse texto, onde as pessoas vão enfatizar e vai dizer que na cidade de Nínive existia ali, eles enfatizam e dizem que existia 120 habitantes, mas não era. Em Nínive existia mais do que 120 mil habitantes. Quando Deus manda Jonas pregar a grande cidade de Nínive, você vai observar que o historiador vai relatar Nínive como uma cidade fortaleza. Nínive era uma cidade fortificada, onde era cercada por uma muralha de 33 metros de altura por 100 quilômetros de diâmetro, aonde eles vão enfatizar e vão dizer que sobre as muralhas de Nínive existia 1.500 guarnições de vigilância. Era uma cidade fortificada. Poderíamos aqui destacar como uma Jericó da vida. Nínive era ocupada por 664 hectares de terra. Existia ali cerca de 600 mil habitantes, não 120 mil habitantes. Existia cerca de 600 mil habitantes, e quando a Bíblia menciona 120 mil, está enfatizando 120 mil habitantes que não sabia discernir a mão direita da esquerda, possivelmente crianças, tá certo? Então, se observa que Deus escolhe um profeta que tinha receios e mágoas quanto aos seus inimigos para os libertar. De certa forma, ele prega contra Nínive, esperando que o povo não se arrependesse. Mas ao pregar para Nínive, toda a cidade se arrepende. Jonas, ele é o único profeta que prega, o povo se arrepende, ele fica triste. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo continue nos abençoando.